Buscando um mangá shonen sem lutinha? Eu tenho a recomendação perfeita pra você. Olá, nós, bem-vindos ao Casca de Nós. Eu me chamo Fred e trago pra vocês hoje um mangá um tanto quanto diferente do que eu tenho falado nos últimos tempos. Blue Box é um mangá com mais de 100 capítulos já publicados, tanto na revista quanto no aplicativo oficial de mangás da Shonen Jump, a Manga Plus. Escrito por Koji Miura, Blue Box consegue unir romance, slice of life e esporte num único mangá. Uma junção de gêneros narrativos bem interessantes, que me lembra muito um dos meus autores pessoais favoritos, Mitsuru Adachi. Mas mesmo assim, Koji Miura vai um passo além do que Mitsuru Adachi faz, e ele faz um mangá com múltiplos esportes. Blue Box, ou Ao-Haku no original, conta a história de Taiki Inomata, um terceiro anista do Fundamental que participa do clube de badminton. Badminton é aquele esporte que tem a peteca e a raquetinha. E que eu tenho zero interesse no esporte. Mas esse que é o legal desse mangá, tu não precisa se importar ou conhecer as regras do esporte. Mas se você sabe, bom pra ti, que legal, parabéns. Mas não é necessário. Acontece que o nosso protagonista tem um crush na sua veterana do ensino médio, que está no primeiro ano do ensino médio, que também é o as do time de basquete. E uma das meninas mais populares da escola. Digo umas das, pois Hinachono, a estrela do clube de ginástica e futura medalhista de ouro olímpico, ao menos é o que ela acredita, é a mais popular da escola e também é a amiga próxima do nosso protagonista. E assim, só nessa pequena sinopse você já deve estar imaginando que isso aqui também é um harém. Que o nosso protagonista vai ser meio qualquer coisa, e que todas as garotas da escola vão se apaixonar por ele. E que isso não faz o menor sentido. Mas, não. E não. Inomata é um garoto super honesto com seus sentimentos e extremamente motivado, gentil e sociável. E essa motivação é elevada na 10ª potência quando ele vê Chinatsu treinando em lágrimas na manhã após perder o campeonato. A paixão pelo esporte e diligência da veterana o motivou a acordar mais cedo e acompanhar ela nos treinos, mesmo que sejam esportes totalmente diferentes. E é isso, faz sentido lógico eles acabarem se aproximando se eles têm esses momentos pessoais juntos, não é simplesmente na distância. Eles conversam, eles convivem juntos. Mesmo sendo de clubes diferentes, eles acabam dando dicas, até porque, justamente por serem esportes diferentes, que eles podem dar dicas de treino e regimes diferentes para cada um. E é uma paixão que nasce da admiração, tanto por parte do Inomata, o nosso protagonista, né, de ver ela treinando toda santa manhã, sendo a pessoa que chega mais cedo no treino, quanto da parte da Chinatsu, de ver ele melhorando, se esforçando cada vez mais e mais e mais, sendo inspirado por ela. E isso acaba motivando ela também, eles acabam se motivando um ao outro. O mangá não trata o amor como algo etéreo que simplesmente acontece com as pessoas, como o amor à primeira vista, mas como uma evolução gradual que vai ocorrendo com o tempo, com a convivência dessas pessoas. Uma evolução do que a gente conhece como a paixão. Mas isso eu vou explicar mais pra frente lá na etapa de gênero versus narrativa. Até porque a sinopse não acaba aqui. Acontece que os pais de Chinatsu vão se mudar para os United States of America. E apesar de ser o primeiro ano do ensino médio dela, esse foi o último campeonato que ela pôde jogar com seu time. Ou ao menos é o que ela e o nosso protagonista achavam. Pois veja bem, a mãe da Chinatsu também jogava basquete nessa mesma escola. E ela era muito próxima de suas colegas de time. Colegas essas que tiveram família também, assim como ela. E ela continuou muito amiga de uma dessas ex-companheiras, que pediu para ela cuidar da filha enquanto eles estivessem indo para os Estados Unidos por pelo menos mais um ano. E ela conseguiu o favor dessa ex-companheira enquanto eles se adaptavam e se mudavam para os US of A. Acontece que essa ex-companheira nada mais é que a mãe do nosso protagonista, Inomata. Conveniente? Sim. Divertido? Muito. E agora ele vai morar com a crush enquanto um motiva o outro a dar o melhor de si em seus respectivos esportes. Como podem ter percebido pela sinopse, isso aqui é um mangá muito mais de romance e slice of life do que de esporte per se. Entretanto, ele mantém as características de perseverança, esforço e vitória que todo mangá de esporte tem, só que ele traz isso pro romance. E o autor Koji Miura não é um novato.
Ele já tem 3 one-shots e 2 mangás publicados, algo raro em autores da Shonen Jump, que costumam ser novatos na indústria, tendo trabalhado apenas como assistente de outros mangakas. E esse malabarismo de gêneros só é possível graças a essa experiência que ele tem com esses gêneros, né, com toda essa história dele. E tanto a escrita quanto a arte dele demonstram muito essa experiência e o domínio que ele tem dos gêneros. A arte de Blue Box possui uma forte influência de mangás dos anos 90, final dos anos 80. E de manga shoujo. Ele é cuidadoso com as expressões faciais e na anatomia, o que reforça o gestual solto e dinâmico. Até cenas em que os personagens não estão fazendo uma movimentação complicada, podemos ver o cuidado que o autor tem de expressar a personalidade com poses. Seja em como o Inumata segura a alça da mochila delicadamente, ou a Chono cumprimentando Inumaki com um ataque nos joelhos. Não há sombras definitivas, o que deixa a atmosfera mais leve, e o uso de Ashuras é pontual, apenas para definir o que em outras obras seriam sombras definitivas. O meio tom é feito com retícula digital, o que é curioso, pois o autor faz páginas tradicionalmente. Provavelmente os assistentes trabalham em suas casas e ele manda o material dele digitalizado para os assistentes então colocar ali as retículas. E como ele usa muitos tons de cinza, essa retícula digital deve agilizar muito o processo. Mas também dá um bom aspecto para a arte final, que tem esse traço mais solto, mais orgânico, enquanto as retículas e as sombras são mais duras, o que dá a atmosfera mais realista do traço dele. E esse realismo se transmite para o design dos personagens, pois apesar de serem estilizados, o autor cuida para que as proporções físicas, texturas e ambientação sejam mais realistas. E tudo isso se reflete na narrativa, que busca personagens relacionáveis que parecem adolescentes e se comportam como adolescentes. A chave disso está tanto no gênero esportivo quanto no romance. Gêneros narrativos existem, pois cria-se uma expectativa para histórias parecidas, né? A gente acaba botando histórias nessa caixinha chamada de gênero narrativo. Tanto romance quanto esportes têm certos clichês que a gente espera numa história que tem romance e que tem esportes. E o autor foi muito inteligente de perceber que certos clichês acabam se sobrepondo nesses gêneros. Como um personagem rival, um aliado que se auto-sacrifica para o bem do time / do amigo, e um objetivo claro e alcançável. No caso do lado esportivo é o de ganhar os campeonatos nacionais, enquanto no romance é o início de um relacionamento amoroso. E existem etapas para os dois. No esportivo é o arco de torneio, enquanto no romance é o festival cultural das escolas. Ao menos no gênero romance adolescente japonês. E esses passos dos quais eu falei seriam o cara começando a treinar, ele percebendo que não é tão bom, ou sendo uma diferença muito grande para o time dele, e ajudando o time dele a dar o melhor de si, para então derrotando inimigos cada vez mais fortes, até que ele vence o campeonato. Já no romance seriam pequenos passos, né, começando a conhecer a garota, depois pedindo para sair, indo para o encontro e assim por diante. Só que no caso desses dois gêneros, eles acabam se fortalecendo ao mesmo tempo que, de vez em quando, eles acabam atrapalhando o outro. Afinal, os dois estão ocupados demais com os treinos para pensar em se relacionar. E eles não conseguem se concentrar no treino quando os hormônios deles estão gritando. Cara, ela tá tão na sua! Porém, também existe o aspecto de que eles acabam se aproximando cada vez mais por conta do esporte, por conta deles compartilharem essa paixão mútua do esporte, cada um de um, né? Um do badminton, outro do basquete. E essa vontade de querer melhorar e se sobressair nesse esporte. E esse respeito mútuo acaba evoluindo naturalmente para uma paixão, e aí acontece o romance. E sinceramente, essa fórmula de tentativa e falha, tanto do romance quanto pro esporte, é um ar diferente para Shonen Jump, é um ar novo para mangás no geral. Porque ele pode estar indo muito bem no esporte, mas o romance não tá lá, não tá indo essas coisas. Enquanto ele pode estar indo muito bem na parte do romance, mas o esporte tá faltando um pouco. E por termos dois objetivos claros, a jornada de tentativa e falha desse mangá acaba também se dividindo em dois. Então, como eu disse, quando ele pode estar indo bem num, ele pode estar falhando no outro. Quando ele pode estar indo bem no outro, ele pode estar falhando naquilo. Assim como ele pode estar indo bem nos dois ou falhando nos dois ao mesmo tempo. O autor pode brincar
com as nossas expectativas, né, e com essa curva de tensão narrativa dos dois lados. E isso acaba criando uma dinâmica que não cansa o leitor, que não cansa a narrativa. E um problema que eu tenho com romances shonens é a natureza cíclica que eles têm. E principalmente dos clichês, eu tô tão cansado dos clichês. É difícil inovar nesses dois gêneros, já que eles têm objetivos claros, né? Eles têm essa estrutura já pré-estabelecida. E justamente por terem uma estrutura pré-estabelecida e muitos clichês para se utilizar, os autores novos, que geralmente são os autores da Shonen Jump, acabam usando isso de muleta, acabam usando o clichê e a estrutura de muleta para suas histórias, tornando assim histórias previsíveis, ao invés de tentar inovar ou tentar ir para um caminho diferente, como é o que está acontecendo com Blue Box. Afinal, por que reinventar a roda, né? Ainda mais quando os leitores são pessoas muito novas e que desconhecem essas fórmulas, desconhecem esse clichê. Muito provavelmente é a primeira vez que eles vão estar vendo essa fórmula, esse clichê sendo utilizado. Só que Blue Box sintetiza uma nova fórmula a partir desses dois gêneros, esporte e romance. Então mesmo quando tu tá numa situação como, por exemplo, o festival escolar que o protagonista pretende se declarar para a heroína, justamente por termos o aspecto de rivalidade esportiva, o desenvolvimento acaba se diferenciando dos demais romances. Também temos uma ligação muito bacana entre romance e esporte, no sentido mais figurativo. Ele não se aprofunda na natureza competitiva do esporte e do amor, já que existem também rivais do amor, né? Mas ele também não é nem um pouco raso. E ele chega a conclusões saudáveis para a história e para o leitor, tratando problemas reais que existem, que são relevantes para o leitor. E ele não trata os personagens como, bem, personagens. Tu realmente acredita que eles são pessoas que existem no mundo real. Da mesma forma como o protagonista fica devastado quando ele perde numa competição ou quando ele perde uma partida, o mesmo ocorre com os coadjuvantes, tanto no amor quanto no esporte. Isso vai soar meio óbvio, mas é realmente muito difícil encontrar um autor que consegue passar a sensação de dor de receber um não da pessoa que ama, e de fazer a reação de receber esse não ser plausível e realista, ou de ter sacrificado encontros, amizades, de ter sacrificado tempo para treinar, para ter certeza de que você vai ir muito bem só para perder na primeira partida. Ele realmente pega no drama, ele pega na emoção dos personagens para fazer o plot para frente, para fazer a narrativa ir pra frente, dando passos curtos, né? E sempre visando o desenvolvimento pessoal desses personagens, não apenas do protagonista. Até porque os personagens secundários têm seus próprios problemas, com ciclos de tentativa e falhas próprios, como Haryu, o veterano que serve de mentor e rival esportivo, ou a Chuno, que mencionei antes, que tá sempre reclamando da dieta, mas nunca deixa a bola cair, porque ela quer ser a melhor. Ela não diz que vai ser uma medalhista de ouro e não faz nada para conseguir isso, ou simplesmente acredita que é um gênio. Ela trabalha muito duro para ser reconhecida como um gênio. E tudo isso não é para impressionar o Crush, são para eles mesmos. Ele não tá tentando ser melhor no badminton para impressionar a Chinatsu. E a Chinatsu não quer ser melhor no basquete para impressionar o crush dela. Não. É justamente por isso que eles acabam se apaixonando um pelo outro, por compartilhar os mesmos valores e sonhos. Ao mesmo tempo que eles não se definem apenas pelo esporte que eles praticam ou por quem eles se apaixonam. Algo muito comum em mangás de esporte e de romance, né? Que focam apenas nessa vida deles, né? Dessa vida de treinar e tentar ser o melhor. Não, eles têm vida fora do esporte. Eles têm vida fora do romance, né? E é aí que vem Slice of Life, para diferenciar um pouco, né, para não ficar a mesmice de sempre. O Slice of Life é sempre um respiro muito bom para a história. Enfim, o que mais eu preciso dizer para te convencer a ler esse mangá? Que os temas são relevantes e os personagens humanizados? Que o mangá não segue clichês, mas que reinventa esses clichês com uma nova camada? Até mesmo na sinopse da Crush ir morar com ele, acaba se tornando mais problemático do que vantajoso para a narrativa, dependendo, é claro, da situação. Então, aquilo que a gente acha que, bom, é muito conveniente que ela tenha ido morar com ele, acaba não sendo tão conveniente assim. É um problema. E o melhor de tudo, tanto o esporte quanto o romance se desenvolvem. Eles não ficam naquele ciclo de tentativa e falha infinitos, né? Que nunca acabam avançando. Não, eles avançam. A rivalidade, tanto no esporte quanto no romance, acabam se desenvolvendo e acabam tendo uma conclusão
que têm ramificações, eles têm consequências. Tanto a arte quanto a narrativa fazem desse mangá um sólido 7 de 10. Pessoalmente, eu vou dar 8 de 10 para Blue Box. É uma ótima leitura se você está procurando algo fora do shonen de lutinha padrão que tem na Shonen Jump. E o fato de ter mais de 100 capítulos numa revista que é tão competitiva como a Shonen Jump demonstra a força, não apenas da narrativa, mas da maestria do autor de contar a história capítulo a capítulo, semana a semana. Mas se não é isso que você procura, não se preocupe que eu tenho outras recomendações. Se você procurar algo mais gore, algo com mais violência, com algo mais cheio de ação, eu recomendo vocês clicarem nessa recomendação aqui, nesse vídeo aqui. E quero agradecer vocês por terem visto o vídeo até o final, por terem dado like e por se inscreverem no canal. E lembrem-se, as árvores somos nós.